Fala galera, beleza com vocês? Boa tarde aí para você que está assistindo ao vivo. Se você está assistindo depois, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada. Então, meu nome é João Leocádio, sou professor aqui do curso Forte e hoje eu vou trazer para vocês algumas ideias iniciais da matemática para que a gente possa estar ali trabalhando para conseguir a nossa vaga no concurso, né, gente? Estamos falando hoje do concurso CPMERG, Colégio Militar, FATEC e Colégio Pedro II. São colégios aí que todo mundo gostaria de estudar, são colégios excelentes. Então, existem macetes, existem caminhos que você precisa seguir até chegar na sua vaga, né, na tão sonhada vaga para esse colégio. Então, a gente está aqui hoje para mostrar para vocês alguns caminhos que você precisa percorrer aí até chegar na sua aprovação. Beleza? Então, sobre o que vai ser a aula de hoje? Bom, vamos abrir aqui. E hoje nós vamos falar sobre números e algarismos. Deixa eu escrever aqui números e algarismos. Deixa eu só confirmar que está dando para ver direitinho. Está dando para ver direitinho, então tá ótimo. Números e algarismos, que é o tema da aula de hoje, tá? Esse é um assunto que quando você começa a estudar, que você aprende, você acha, bom, tá ok, tranquilo, é um assunto fácil, já domino, show. Agora, tipo, deixa de estudar um pouquinho, ou então pega, vou começar a estudar outras matérias e vou deixar isso de lado porque eu sei que é muito fácil. Tenho certeza que se você deixar essas matérias mais básicas de lado, isso é a primeira coisa que você vai esquecer, tá? Então, vem com a gente aqui para aprender, reaprender, rever esse conceito de números e algarismos, tá bom? Vamos começar com o conceito de algarismos. Bom, algarismos, o que são os algarismos, né? São símbolos. São os símbolos que a gente usa, né? Símbolos, pode ter ficado uma coisa vaga, mas olha aqui, vamos relembrar uma coisinha aqui. Existem diferentes sistemas de numeração que foram criados por povos diferentes, em épocas diferentes, em lugares diferentes. E, e é meio e é meio óbvio a gente entender que se você tem povos que é, começaram a usar a matemática há 5.000 anos atrás, como é o exemplo dos egípcios, tá? E você pegar os povos maias que moravam aqui na América do Sul, você vai na América Latina, né, no geral, você percebe que não existe nenhuma ligação ali entre esses povos. Um não tinha o conhecimento do outro. Então é meio lógico você entender que a simbologia matemática utilizada por um povo era diferente da simbologia utilizada pelo outro povo, tá? Então a gente aprende aí os números romanos, né, que é o da época ali de Roma, que utiliza como símbolos o tracinho, que é de 1 a 3, o Vzinho, que representa o 5, o X, que representa o 10, né? O L, que representa o 50, o C, que representa o 100, o 500, que é representado pela letra D, e o M, que é o 1000, tá? Esses são os símbolos que o sistema de numeração romano utiliza, são os algarismos romanos, tá bom? Então, igual os algarismos romanos, nós temos os algarismos egípcios, né? Não sei se vocês já estudaram isso, que a gente tem o pauzinho, a gente tem, ó, a ferradura, temos aqui depois da ferradura o rolo de corda, né? Temos o dedo dobrado, temos o homem ajoelhado,
Temos a flor de lótus, vou tentar desenhar a flor de lótus aqui, né? O homem ajoelhado. Então, a gente tem vários símbolos no sistema de numeração egípcio também, tá bom? E o nosso sistema de numeração? Qual é o nosso sistema de numeração? É o indo-arábico, tá bom? Indo-arábico. Ele vem ali mais ou menos das Índias, das Arábias, é uma mistura, tá bom? E os símbolos que a gente tem, os algarismos que a gente tem, né, no nosso sistema de numeração, são esses aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses são os algarismos. Deixa eu abrir aqui rápido. Sistema de numeração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. Tá? Aí você me pergunta, professor, mas isso não são números? Depende. Depende da posição que ele ocupa, depende de como que ele está sendo expresso. Tá? Se eu pegar o número 597, por exemplo, ele é um número que é composto por 3 algarismos. 3 símbolos, o símbolo do 5, o símbolo do 9 e o símbolo do 7. Nesse caso, cada símbolo individual é chamado de algarismo. Então, tanto o 5 quanto o 9 quanto o 7, ele não está exercendo uma função de número, ele está exercendo uma função de algarismo. Beleza? Agora, por exemplo, o número 3. O número 3. Eu quero expressar o 3 como quantidade. Bom, se eu só falar o 3 solto, ele é um número. Tá? Tenho 3 laranjas, tenho 3 maçãs. Isso é um número. E ele também é um algarismo. Então, os algarismos, eles podem ser também números, quando eles, sozinhos, representarem uma quantidade de alguma coisa, tá bom? Mas, quando ele estiver junto com um outro algarismo, exemplo, junto com 1, 31, aí o 3 e o 1, eles deixam de ser separadamente números e se tornam algarismos. Tá bom, galera? Então, algarismo é o símbolo. E o que é o número? Vamos entender os números, então. Números são compostos por um ou mais algarismos, vírgula, e expressam uma quantidade. É interessante você entender que o algarismo, a única função de um algarismo é compor um número. Agora, sempre que você tem um número, você está expressando a quantidade de alguma coisa. É para isso que os números foram inventados, para expressar a quantidade de alguma coisa. Então, a gente tem aqui os algarismos, que são os símbolos que a gente utiliza. E nós temos também os números, que é a união de um ou mais algarismos. Né? É interessante vocês saberem que um algarismo puro ali também pode ser um número. Tá bom? Vamos lá. Só fazer uma coisinha aqui. Tá, entendido isso daí, agora a gente vai passar aqui pelo nosso sistema de numeração e como funcionam os números, beleza? Como é que a gente pode organizar os números? Então, vamos passar aqui para falar de ordens e classes. Tá aí uma coisa que eu tenho certeza que se cai no seu concurso, você vai olhar e vai falar assim, eu já estudei isso alguma vez na vida, mas eu não lembro.
É uma coisa que tem que estar constantemente sendo estudada, sendo vista. Bom, o que são as ordens? A ordem é a posição de cada algarismo de um número. Exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou ter um número 23.752. Se eu te perguntar, esse cara aqui, qual é a ordem que ele ocupa, a gente sempre conta de trás para frente, quando a gente está falando de ordens. Esse cara aqui ocupa a primeira ordem. Essa é a primeira ordem do número. E o 5, professor? O 5 é a segunda ordem. O 7 é a terceira ordem. O 3 é a quarta ordem. E esse 2 aqui, ele ocupa a quinta ordem. Se tivesse mais números, você teria mais ordens, né? Mais algarismos. No caso, você teria mais ordens, tá bom? Então, ordem é a posição que cada número ocupa. Ah, é o primeiro número, é o segundo número. Não, a gente não fala disso, a gente fala ordem. Qual é o algarismo que ocupa a quarta ordem daquele número? É o algarismo 3, tá bom? Então, isso são as ordens. Essas ordens, elas possuem nomes, exatamente, para que a gente não fique falando apenas primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, toda ordem tem nome, tá? Então vamos ao nome das ordens. A primeira ordem é chamada de unidade, a segunda ordem é chamada de dezena e a terceira ordem é chamada de centena. É sempre assim, unidade, dezena e centena. Então, se eu escrever o número aqui 153, eu posso dizer que, por exemplo, que o 3, que é da primeira ordem, ele está na casinha das unidades. O 5, que é a segunda ordem, está na casinha das dezenas. E o 1, que está na primeira ordem, ocupa a casinha das centenas. Beleza? Aí você pergunta, tá, professor, mas eu só estou vendo 3 casinhas. E existem números com muito mais ordens. Como é que a gente pode nomear depois da casinha de centena? Bom, já vou explicar para vocês, mas eu já vou dar um spoiler. A gente precisa de mais um conceito, que é esse aqui, ó. É o conceito de classe. O que é uma classe? É o conjunto de 3 ordens consecutivas. Então, aqui no caso, a gente tem uma classe. Aqui em cima, nesse 153, a gente tem aqui uma classe. Beleza, galera? E as classes, elas também possuem nomes. Aqui no caso, essa aqui seria a classe simples. Tá? Como é que a gente separa as classes? Primeira classe é a simples. Segunda classe é a classe dos milhares. Milhar. A terceira classe é a classe do milhão. Depois vem a classe do bilhão. Depois a classe do trilhão e por aí vai.
E dentro dessas classes, você sempre tem 3 ordens. Que ordens são essas? Unidade, dezena, centena. Ih, eu viajei, estou fazendo tudo errado aqui. C, D, D, U, tá? Então, na classe simples, você tem a unidade simples, dezena simples e centena simples. Na classe do milhar, você tem a unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Na classe do milhão, você tem a unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Na classe do bilhão, unidade de bilhão, centena de bilhão, unidade de bilhão, dezena de bilhão e centena de bilhão. Tá, gente? Então, olha que interessante. Ordem é a posição individual de cada algarismo, que pode ser expresso tanto pelo número, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, ou pode ser chamado de um nome também, unidade, dezena, centena, tá? Só que esse nome, ele vai depender também do nome da classe. Cada 3 ordens consecutivas, a gente tem uma classe. As primeiras 3 ordens, classe simples, depois as outras 3, milhar, milhão e por aí vai. Então, se eu te perguntar qual é a quinta ordem de um número? Bom, a quinta ordem de um número é só você vir aqui, ó. Ó, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem. A quinta ordem sempre vai ser dezena de milhar. A terceira ordem, centena simples. 5, 6, 7, 8, 9. A oitava ordem, dezena de milhão. Tá bom, galera? Então a gente tem aí esse conceito de ordem misturado com o conceito de classe. Olha que interessante. Tudo que você aprende, nada é separado, tá? Ah, eu vou aprender aqui o que é algarismo, depois eu vou aprender ordem, depois eu vou aprender classe. Não, você precisa aprender tudo junto, tá? Deixa eu só verificar aqui se a transmissão está ocorrendo tudo bem. A câmera parou. A gente volta com a câmera, não tem problema nenhum. Pronto. Voltamos aqui com a câmera. E é isso. Bom, galera, então até aqui estamos indo. Já entendemos o que são números e algarismos, só recapitulando, tá? Números são algarismos são os símbolos, números é a união de vários algarismos, tá bom? Que aí já começa a expressar quantidade. Como esses números são organizados em ordens e classes? Ordem é a posição de cada algarismo dentro de um número. E classe é o conjunto de 3 ordens. As ordens elas podem ser chamadas pelo número, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, ou elas podem ser organizadas em nomezinhos. Ordem e unidade, dezena, centena. Mas para organizar as ordens pelo nome, você precisa obrigatoriamente também conhecer o nome das classes. Primeira classe simples, segunda classe milhar, terceira classe milhão, quarta classe bilhão e por aí vai. A gente não usa nada muito acima de bilhão, tá bom, galera? Até mesmo no nosso dia a dia, se você parar para pensar, vamos pegar um extremo aqui, trilhão, tá? No nosso dia a dia, não tem nenhum número que a gente precise utilizar que seja maior do que 1 trilhão. Isso daí é um número muito grande. Nada no mundo assim que a gente precisa de tão urgente utiliza esse número tão grande, tá? Eu tô indo no trilhão porque eu tô indo para extremos assim, porque se fosse assim uma questão genérica a gente poderia tranquilamente parar no bilhão, tá? Nada utiliza mais do que bilhão. Então eu acredito que você saber ali o nome das classes, pelo menos até o bilhão, é muito importante. Mais do que isso, não vejo necessidade, tá? Porque não é uma coisa que é cobrada, então a gente tem que ser eficiente no nosso estudo, tá? Estudar aquilo que realmente importa, tá?
Então, primeira parte aqui, números e algarismos, ordens e classes, fechou. Beleza? Vamos caminhar um pouquinho mais? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui, dar uma apagada nisso tudo. Tá? Nossa, professor, você apagou qualquer coisa, para o vídeo aí, volta um pouquinho. E se você quiser copiar, pode meter bronca aí, copiar tudo. Vamos falar agora um pouco mais do nosso sistema de numeração, tá? Que ele é chamado de... Opa, tá em vermelho aqui o negócio, deixa eu passar aqui para preto. Ele é chamado de sistema de numeração decimal. O sistema de numeração decimal, da onde que sai esse nome, né? Decimal. Decimal vem do número 10, exatamente, tá? E o que que o número 10 ele tem de tão importante no nosso sistema de numeração? Por que que a gente escolheu o número 10 para ser a base do nosso sistema de numeração? Guarda esse nomezinho, ó, base do sistema, tá? Então, sistema de numeração decimal é o sistema que tem o 10 como a sua base de numeração, tá? Vamos entender um pouco isso. Isso é bem tranquilinho de entender, tá? Mas é um conceito muito importante que quase ninguém sabe. Quer ver? Faz o teste. Depois chega para uma pessoa que está estudando aí na escola, qualquer, e pergunta assim, olha, por que que a gente chama o nosso sistema de sistema de numeração decimal? Por que que ele tem esse nome? Tá? Aí se ele responder, porque ele usa a base 10, aí você pergunta, o que significa ele utilizar a base 10? O que que é base 10? E aí você vai ver uma pessoa que provavelmente não vai saber te responder. Ah, e aí você sabe, porque você assistiu essa aula, você é uma pessoa especial. Vamos lá. Base 10. O que que isso significa? Significa que a cada 10 contagens, tá? Você tem uma coisa diferente acontecendo no seu sistema. Resumindo, você tem 10 algarismos, você tem 10 símbolos. Ué, a gente só tem 9. 1, 2, 3, tem o 0, não esqueça dele. Então, a gente tem 10 símbolos, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Então, utilizando os nossos 10 símbolos, a gente consegue contar do 0 até o 9. E depois dessas 10 contagens, o que que a gente faz? Acontece uma coisa diferente, acontece uma coisa nova, acontece uma coisa no nosso sistema, que é a gente não tem mais símbolos para representar depois do 9. Aí a gente é obrigado a fazer o quê? Repetir os símbolos que a gente já usou, juntando eles dois, formando um número agora com 2 algarismos, que é o número 10. Tá? E toda contagem vai acontecer algo diferente. Olha que interessante. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Depois de 19, 20, você teve que mudar o númerozinho da frente. O númerozinho da frente, que era 1, agora é 2. Depois vai ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, até você chegar na casa do 90. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Aí você fala, professor, agora eu já usei todos os números, tanto na frente quanto atrás. O que que eu vou fazer? Você zera tudo e bota mais um na frente. E é o 100. Depois você vai fazer a mesma coisa para o 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão. E você sempre vai aumentando. Mas se você parar para pensar, a cada 10 contagens que a gente tem no nosso sistema, alguma coisa muda. Tá bom? Então, por isso, sistema de numeração decimal. A cada 10 contagens, uma coisa muda. E porque você também tem 10 símbolos, que são os 10 algarismos desse sistema. Tá, e por que 10? Por que a base não podia ser 5? Interessante. Por quê? Quanto maior a sua base, maior a autonomia de contagem você tem. Beleza? Mais simples as coisas vão ficar. E tá, mas por que eu não uso base 20, então?
Porque 10 é um número muito bom. Se você contar quantos dedos você tem nas duas mãos, que é o que normalmente a gente usa para contar. Ah, pessoal, eu tenho 20 dedos que eu conto o dedo do pé também. Beleza, mas você não usa o dedo do pé para contar normalmente. A gente conta usando os dedos da mão. Então, isso foi muito importante para a gente definir a nossa base de numeração. Tá? A quantidade de dedos que a gente tem é muito interessante para definir a nossa base de numeração. Então, tendo 10 dedos nas duas mãos, a gente consegue fazer contagens de uma maneira muito mais simples e eficiente. Lembrando, tá? Essa palavrinha eficiência, ela vai aparecer bastante aqui no nosso curso, tá? Porque a matemática importante, a matemática boa que a gente vai aprender é a matemática eficiente. Beleza? Então vamos lá, sistema de numeração decimal. O que a gente tem que saber sobre ele? Base 10. Tá bom? Base 10. Você tem 10 algarismos. Ele é um sistema posicional. Como assim um sistema posicional? A posição que os algarismos aparecem, elas interferem na representação de um número. Ou seja, escrever 321 ou 123 são duas coisas completamente diferentes. A posição que o algarismo ocupa, ela interfere na quantidade do número, tá? Na quantidade que o número expressa. Por isso a gente fala que ele é um sistema posicional. Tá bom? Sistema da base 10 algarismos, é um sistema posicional. Ele é um sistema que é fácil de você colocar valores menores. Rapidinho, volta aqui. Menores do que a unidade. Como assim valores menores do que a unidade? Bom, entenda a unidade como o número 1. Unidade. Tá? Parando para pensar na contagem de alguma coisa, o zero nem faz sentido, tá bom, gente? Quando a gente fala de contagem, significa, imagina que você tem coisas em cima assim que você quer contar, tá bom? Então, quando você tem 0 coisas, você não conta. Então, a gente fala unidade porque é o número que a gente parte da contagem, tá? É um alguma coisa, tá? Só que o nosso sistema, ele é tão legal que ele nos permite fazer contagens menores do que 1. Se, por exemplo, você comprou uma pizza, né? Comprei uma pizza. E essa pizza foi comida bastante, né? Muitas pessoas comeram essa pizza. Eu vou pintar aqui a quantidade de pedaços que foram comidos. 1, 2, 3, 4. Comeram 4 pedaços dessa pizza. Ou seja, se você for contar ali, você pode contar de duas maneiras: em pizzas ou em fatias de pizza. Em fatias de pizza, eu ainda tenho 4. Tenho 4 fatias de pizza. Show de bola. Mas, se eu quiser contar a quantidade de pizzas que eu tenho ali, a gente vai se deparar com um problema, porque eu não tenho uma pizza, mas eu também não tenho 0 pizzas. Eu tenho pizza, mas eu não tenho uma pizza inteira, entendeu? Então a gente utiliza o conceito de metade. A gente tem aqui 0,5 de uma pizza. Ou, se você preferir, 1/2 de uma pizza. Olha que interessante. A gente consegue utilizar ou números decimais, tem tudo a ver, sistema de numeração decimal, números decimais, é um número com vírgula, tá? Ou frações para representar contagens que sejam menores do que a unidade.
Isso é muito interessante no nosso sistema. Se você for parar no sistema de para pensar no sistema de numeração romano, eles não têm esse benefício. Como é que você utilizaria o meio no sistema de numeração romano? Metade de alguma coisa. Você não tem. Você tem um. Você começa a contar da unidade. Por isso que ele é um sistema limitado, tá bom, galera? É um sistema que não tem, ele foi muito importante para a época, ele é utilizado até hoje, porém ele é um sistema muito limitado. Você não consegue fazer contagens quebradas, né, utilizando números menores do que a unidade. Então, isso daí é um excelente benefício do nosso sistema de numeração, contar valores menores do que a unidade. E aí, a partir disso, foram criados alguns grupos de números, que são chamados de conjuntos numéricos. Os conjuntos numéricos são grupos de números diferentes que foram inventados para a gente poder trabalhar melhor com os nossos números do nosso sistema de numeração decimal, tá? Primeiro, os primeiros números que foram criados, que foram inventados ou que foram descobertos, como vocês preferirem, são os números naturais. O nome fala muito sobre eles, né? Naturais, o que é algo natural? É algo que vem da terra, que vem da natureza, tá? Número vem da natureza, professor? Sim, números vêm sim da natureza. Como? Com o conceito de contagem, tá? Você tem que entender que nós somos animais racionais. Nós precisamos da contagem para sobreviver e sempre foi assim. Desde que o ser humano começou a contar, desde que ele começou a se entender como um ser humano, vamos pensar nos homens das cavernas, eles dependiam da contagem para fazer alguma coisa. Às vezes, para caçar um bicho, você via a maneira mais eficiente. Eu preciso de 5 pessoas para ir lá. O que é 5? Né? É você, 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 você e você. Isso é 5, acabou. Tá? Ou então, para você poder contar a quantidade de tempo que você tem de luz do sol. Olha, daqui quando o sol encostar na copa daquela árvore ali, a gente tem mais 1 hora de sol. O que é esse 1 hora? Que conceito é esse de tempo que você tem, de contagem? Então, esses números, eles foram naturalmente surgindo pela necessidade dos seres vivos de contar. Notou que eu não falei do ser humano de contar? Dos seres vivos numa maneira geral, tá bom, galera? Outros animais, eles necessitam do conceito de contagem também, tá? Se você for pegar animais que caçam em bando, ou então até mesmo peixes que são conhecidos por ter uma memória muito ruim, ou por serem animais que não têm uma inteligência muito notável assim. Se você for ver um vídeo de peixes fugindo de tubarões que são peixes que nadam muito mais rápido do que eles, você nota que nunca é um peixe só fugindo de um tubarão, igual a perseguição de carro, assim. Não, normalmente é um tubarão atrás de um cardume. E por incrível que pareça, quando os peixes estão todos juntos, é muito mais fácil para que eles se defendam. Eles entenderam que, se eles estiverem em maior quantidade, a defesa deles vai ser mais fácil. Então, é mais um conceito de contagem aí que foi dado pela natureza, tá bom? Então, você tem os números naturais como números que são utilizados para contar. Quais são esses números? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e por aí vai. São números que surgiram no natural. O 0 é até uma controvérsia. Nossa, professor, o 0 ele é natural? Porque assim, não é natural alguém precisar contar 0 de alguma coisa. De fato, ele é um número natural, mas ele foi introduzido nesse conceito bem depois, tá bom? Depois dos números naturais, nós temos os números inteiros. E por que os números inteiros foram criados? Quem são eles? Primeiro,
Os números inteiros eles foram criados a partir do momento que a gente teve o conceito de números racionais. Então, para a gente entender os números inteiros, a gente precisa entender o conceito de números racionais. Números racionais são aqueles números que são quebrados com uma vírgula. Por exemplo, exemplo, 0,2, 1/3, 4,35, são números que não estão, visivelmente não estão inteiros, eles estão quebrados, né? Eles estão contando parte de um todo. Esses são os números racionais, tá? E quem são os números inteiros? Os inteiros não são os naturais? Porque são números que não estão quebrados, ou é 1, ou é 2, ou é 3, não tem tipo 3,4. De fato, os naturais todos são inteiros, todos eles estão inteiros. Porém, existiu aí também um outro conjunto numérico que entrou aí para o jogo dos inteiros, que são, na verdade, os números negativos, galera. O que são os números negativos? São aqueles que fazem contagens de coisas que são menores do que zero. Essas contagens não são naturais. Os animais, por exemplo, eles não têm esse conceito de número negativo. Porque o número negativo ele foi criado para satisfazer uma necessidade humana, que é, às vezes, o conceito de você ficar devendo alguma coisa, tá? Ou, às vezes, você cria uma escala onde o zero ao início não tem nada menor do que aquilo. Opa, a câmera deu uma travada aqui. Vamos, sem problema, resolver o problema da câmera aqui, ó. Voltamos aqui com a câmera. Então, às vezes, você cria uma escala, por exemplo, a escala de temperatura, onde zero é o início, tipo, nada é menor que zero. E aí você descobre do nada que você pode ter, sim, temperaturas mais baixas do que zero. O que você vai fazer? Você vai refazer toda a tua escala? Não, você parte para o número negativo. Você tem -1, -2, -3. Ou então, o conceito de dinheiro. Você abre uma conta no banco e ele dá um valor lá para você chamado de cheque especial. O que é isso? É um dinheiro que você não tem, mas ele deixa você usar. Isso é cheque especial. Então você pode estar com R$0 na conta. Aí você quer tomar um sorvete. Aí o sorvete custa R$5. Aí você pega o seu cartão e compra o sorvete. O pagamento vai ser aprovado. Ué, como assim? Eu não tinha dinheiro, comprei um sorvete, o pagamento é aprovado. Exatamente. Só que se você olhar lá na sua conta do banco, você tem -R$5. Você deve estar pensando, nossa, que maneiro! Então eu posso abrir várias contas no banco, usar vários... Não, não é assim que as coisas funcionam, tá? Aí corre juros, então o nome suja, aí é uma série de outros fatores, que aí engloba já a parte de matemática financeira, que não é o objetivo desse curso, tá bom? Mas é só para vocês saberem que existe. Então, os números inteiros, eles são infinitos para os dois lados. Eles vêm do menos infinito, -2, -1, 0, 1, 2 e vai até o infinito. Vale lembrar que os números naturais, eles também são infinitos, mas apenas para um lado, tá? Ele é infinito só para o positivo. Os inteiros, eles podem ser infinitos tanto para o positivo quanto para o negativo, tá? E os racionais, eles também têm parte negativa, tá bom, galera? Os números racionais, eles também podem ser inteiros. Como assim, professor? Eles podem ser inteiros. Exemplo, 4/2 é uma fração? Se é fração, é um número racional. Mas quanto é 4 dividido por 2? É 2 e é um número inteiro. Então, pera lá, você está me dizendo, então, que todo número inteiro também é racional. E todo número natural também é inteiro. Logo, todo número natural também é racional. Sim, é exatamente isso que eu estou dizendo. E se você ficou um pouco confuso com isso, a gente usa a representação do diagrama de Venn para esse conceito. A gente coloca os números naturais, representados pela letra N, como sendo o menor conjunto. Depois a gente bota os inteiros, representados pela letra Z, porque vem de Zahl, que é número em alemão, tá bom? Que ele é maior do que os naturais e tem o natural dentro dele, ou seja, ele contém o conjunto dos números naturais.
e você tem os inteiros representados, racionais, representados pela letra Q. Por que Q, professor? Porque vem de quociente, que é o resultado de uma divisão. Já falei, se o número é uma fraçãozinha, se ele é uma divisão, ele é um número racional, tá bom? Então, ele engloba tanto os naturais quanto os inteiros e bota um número maior ainda. Beleza, galera? Então, só para a gente recapitular aqui essa aula, vamos ver por onde a gente passou? A gente falou de números e algarismos, né? O que era número, o que é algarismo. A gente falou sobre ordens e classes, né? O que é uma ordem, o que é uma classe. Passamos pelo nosso sistema de numeração decimal, vimos o porquê que ele é chamado assim, as principais vantagens da gente utilizar o sistema de numeração decimal, tá bom? E depois nós passamos pelos conjuntos numéricos, para conseguir introduzir ali o conceito do que é um número inteiro, o que é um número que está quebrado, tá bom? E de quebra aí, ó, de bônus, a gente acabou entendendo um pouco o que são números negativos. Beleza, galera? Então, deixa eu abrir a câmera aqui para trocar ideia com vocês. Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria que vocês se inscrevessem aqui no canal do Curso Forte, beleza? Deixa o seu like e comenta aqui, galera. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você achou uma aula bacana, tá bom? Se você quer estudar com a gente, comenta aí, que a equipe vai entrar em contato com você com certeza. Beleza, gente? Então, por hoje é só, galera. Um grande beijo. Valeu, falou. Tamo junto. Fui!